Você já viu um carro de Fórmula 1 acelerando na pista e pensou: isso é o auge da tecnologia? Nada nesse carro é fraco, tudo foi criado para ser perfeito. Mas existe um detalhe tão absurdo, tão contra-intuitivo, que até muitos fãs de F1 não fazem ideia. Essas máquinas de mais de 1000 cavalos de potência simplesmente não sabem ligar sozinhas. Sim, o carro mais avançado do planeta depende totalmente da equipe para funcionar. E se alguém tentar ligar um desses motores do jeito errado ou na temperatura errada, o resultado pode ser desastroso. O motor literalmente trava, destrói tudo por dentro. Hoje eu vou te revelar o que ninguém comenta, por que isso acontece, qual é o ritual secreto antes de cada partida e como é possível que a máquina mais rápida do mundo seja também uma das mais frágeis antes de acordar. Então presta atenção, porque depois de ver isso você nunca mais vai olhar para um carro de Fórmula 1 do mesmo jeito. Os carros de Fórmula 1 são considerados as máquinas mais avançadas da história do automobilismo. Eles atingem velocidades absurdas, geram força G comparáveis às de jatos de caça e utilizam tecnologias que às vezes nem existem em carros de rua. Mas apesar de tudo isso, existe um detalhe surpreendente que a maioria das pessoas não sabe. Um carro de Fórmula 1 não consegue ligar sozinho. Ele depende totalmente da equipe para começar a funcionar. E pior, se você tentar ligar o motor desses enquanto ele está frio, ele simplesmente trava. Isso mesmo, o motor pode travar e até se destruir só por tentar dar partida. Hoje eu vou te explicar por que isso acontece, como funciona o ritual completo de aquecimento antes da partida, por que o motor de F1 precisa estar quente para girar, por que as peças são tão apertadas e qual é exatamente o sistema de partida usado pelas equipes. Você vai entender o que torna essa máquina tão especial e tão diferente de qualquer carro comum. Para começar, vamos falar do primeiro ponto. O carro de F1 não tem motor de partida. Em carros normais, você gira a chave, aperta um botão e um motorzinho chamado motor de arranque gira o virabrequim até o motor pegar. Na F1, esse motor de arranque simplesmente não existe. Ele foi removido completamente do carro. E por quê? Simples. Peso. Cada grama importa. Um motor de arranque pode pesar de 1 a 2 quilos, e isso é considerado peso morto na F1. Como essa peça não melhora desempenho, não aumenta a potência e não ajuda em nada aerodinamicamente, ela é removida. Na F1, se uma peça não ajuda o carro a ser mais rápido, ela sai. Simples assim. Mas mesmo que o carro tivesse um motor de partida, ele ainda não conseguiria ligar. E agora entramos na parte mais impressionante. O motor de F1 não funciona quando está frio. Na verdade, se você tentar ligar um motor desses frio, ele simplesmente trava. Isso acontece porque o motor de F1 é construído com tolerâncias extremamente apertadas. As folgas internas entre o pistão e cilindro, entre o virabrequim e as bronzinas, e entre os comandos e os mancais são minúsculas, muito menores do que em um motor comum. Num carro normal, existe uma folga maior para o motor funcionar, em várias temperaturas, frio, morno ou quente. Só que no motor de F1, essas folgas são intencionalmente mínimas, quase zero. Porque quanto menor a folga interna, maior o desempenho. É exatamente por causa disso que o motor consegue alcançar rotações tão altas, chegando perto das 15.000 rotações por minuto. Essas tolerâncias apertadas reduzem perdas internas, diminuem vazamentos de pressão e deixam a combustão extremamente eficiente. É isso que faz o carro ganhar potência, resposta instantânea e eficiência térmica muito acima de um carro comum. Mas existe um preço alto a pagar por essa eficiência extrema. Quando o motor está frio, o óleo dentro dele fica grosso demais. A viscosidade aumenta tanto que o óleo não consegue circular. Sem circulação de óleo, o virabrequim não gira com liberdade, as bronzinas podem grudar e as peças começam a travar umas nas outras. Em resumo, tentar ligar um motor de F1 frio é pedir para destruir o motor. É como tentar girar uma máquina completamente apertada sem lubrificação. Por isso, o motor precisa obrigatoriamente estar quente antes de funcionar. E é aí que entra o ritual completo de preparação antes da partida. Antes de um motor de F1 ser ligado, os mecânicos conectam no carro várias mangueiras e cabos externos. Essas mangueiras fazem parte de um sistema de aquecimento que circula óleo quente e água quente pelo motor. O objetivo é elevar a temperatura do óleo para cerca de 60 a 80 graus Celsius e deixar o líquido de arrefecimento também na casa dos 60 graus antes da partida.
Quando o motor aquece, o metal se dilata, as peças se afastam o suficiente para criar as folgas exatas e o óleo afina até chegar na viscosidade ideal para circular. Só quando isso acontece, o motor está pronto para girar. Durante esse processo, engenheiros monitoram tudo em notebooks: temperatura do óleo, temperatura da água, pressão interna e até a dilatação estimada dos componentes. Quando tudo está na faixa perfeita, os sensores liberam o sinal de que o motor pode ser ligado. Sem esse aquecimento, o motor nem tenta funcionar, ele simplesmente não gira. Com tudo quente e preparado, chega a hora da partida, e essa partida só pode ser dada usando um equipamento externo, chamado starter. O starter é como uma grande furadeira industrial. Ele possui um eixo longo que é encaixado na traseira do carro por um orifício específico. Quando o starter é acionado, ele gira o virabrequim do motor de F1 a velocidades absurdamente altas, podendo ultrapassar 10.000 rotações por minuto antes mesmo do motor pegar. É somente com essa força externa que o motor consegue entrar em combustão e começar a funcionar sozinho. A partir do momento em que o motor pega, ele mesmo consegue manter sua temperatura e funcionamento. A eletrônica controla tudo automaticamente: combustível, mistura de ar, pressão e temperatura. Agora sim o carro está vivo. Mas isso não dura muito se o motor apagar na pista, porque se isso acontecer, acabou. Se o motor morrer durante uma corrida, o piloto não consegue ligar novamente. O carro não tem motor de arranque, não tem como aquecer os fluidos e o motor começa a esfriar rapidamente. Sem temperatura, ele volta a travar. Ou seja, mesmo que o carro esteja intacto, se o motor apagar, o piloto tem que abandonar a prova. É por isso que você vê pilotos desesperados tentando manter o motor girando quando o carro começa a perder potência ou falhas eletrônicas. Outra curiosidade é o que acontece antes da corrida. Quando você vê o carro nos boxes cheio de cabos, computadores e mangueiras conectadas, não é apenas análise de dados. Grande parte desses cabos está aquecendo o motor, a caixa de gauges e até componentes eletrônicos para manter tudo dentro da temperatura ideal. Se o carro ficar frio demais no grid, ele simplesmente não liga. Todo esse processo mostra como um carro de F1 é ao mesmo tempo a máquina mais poderosa e paradoxalmente uma das mais dependentes da equipe. Ele é capaz de atingir velocidades incríveis, produzir mais de 1.000 cavalos combinando o motor a combustão e o sistema híbrido e girar em rotações absurdas. Mas ainda assim, sem o time por trás dele, sem o aquecimento perfeito e sem o starter, ele não consegue nem sair do lugar. Esse é um dos detalhes que tornam a Fórmula 1 tão especial. É engenharia no limite absoluto, onde cada vantagem é conquistada através de detalhes que muitas vezes o público nem imagina. O motor só funciona quente, as tolerâncias são microscópicas e a partida depende de um ritual inteiro. Mas é isso que faz um Fórmula 1 ser um Fórmula 1. Se você gostou dessa curiosidade e quer entender mais sobre como funcionam essas máquinas incríveis, já deixa seu like e comenta qual parte da Fórmula 1 você quer ver explicada no próximo vídeo.